E aí pessoal, beleza? Fábio Marcondes, autor de 5 livros. Aqui a gente fala sobre abstinência e dependência química. Quero falar com vocês hoje, agora, porque na verdade eu estou num batidão obcecado, compulsivamente, na criação de vídeos sobre chabuzão e chabuzinho. Vou explicar, mas antes vou te convidar para se inscrever no canal, caso não tenha inscrito ainda. Te convidar para ser membro, caso você não seja e queira. Se você quiser comprar os meus livros, são 5 livros publicados. Coloca no Google Fábio Marcondes Livros, que aparece as grandes livrarias. E eu tenho um livro narrado por mim mesmo, meu primeiro livro, 30 anos fudeu, que você encontra na tocalivros.com. Estava eu conversando com uma amiga e... na verdade agora eu sempre falo que estou conversando com uma amiga, né? Ai meu Deus do céu. Eu também converso com amigos, tá? É que às vezes os amigos, eu também já compartilhei momentos conversando com amigos. Eu converso muito, mas às vezes com amigas as conversas são um pouco mais profundas e íntimas, mais sensíveis. Não que eu não tenha isso com amigos, até mesmo com pessoas que eu converso, entre os núcleos e comunidades que eu convivo. Mas enfim, estava conversando com essa minha amiga e nós tivemos muitas trocas muito legais, assim, né? Ela é amiga que alguns vídeos anteriores eu disse que me falou algumas coisas que me fez enxergar. E interessante, porque isso deve ter uns 3 meses, não sei se chega a tanto, talvez um pouco menos, mas foram as conversas que eu tive com ela que também, né, algumas outras coisas aconteceram, muitas coisas vêm acontecendo, como a vida de todos, né? É que eu também me sinto um pouco constrangido ultimamente em ficar falando de mim, cara, porque tem um vídeo que eu ilustro isso, né? Como, de uma certa forma, o indivíduo se tornou um protagonista, sendo um veículo, né? E isso, tudo bem, faz parte, mas é um pouco delicado. De qualquer forma, ela contribuiu também com diversas outras coisas que aconteceram e algumas melhorias estão sendo vividas. Uma das coisas legais é porque eu a procurei quando eu estava... Foi hoje isso. Caralho, é tanta coisa que acontece. Foi hoje. Hoje eu comi 2 pães com ovos. Pois ela falou pra mim, mano, você precisa comer, velho. Porque às vezes eu entro num batidão e às vezes também por algumas questões, numas organizações financeiras, eu acabo priorizando algumas coisas e comendo menos do que eu poderia por necessidade de energia, né? Então eu comecei a ter um pouco mais de atenção nisso. E aí eu mandei um salve para ela, e a gente começou a desenrolar a ideia e falou exatamente do chabuzão e o chabuzinho. Eu falei para ela, né? E é curioso porque tem a ver com os vídeos anteriores e por isso eu decidi fazer esse vídeo, porque é uma coisa muito real, né? Eu tenho colocado um discurso aí que eu vou tentar findá-lo neste, talvez apareça em algum momento, mas eu não vou mais repetir tanto. Que é o fato em si, sim, filosofar aqui aspectos da existência, mesmo que tenhamos aí um ponto de partida junto ao vício, álcool e droga, qualquer vício determinante de suas migrações, a recuperação. Eu trago, né, infinitas conexões de provocativas, questionamentos, indagações e explanações de todas as sortes, quando não azares. Mas que sim, é um privilégio ficar filosofando. E aí a ideia do chabuzão e do chabuzinho aconteceu, né? Chabu. Eu nem sei o que é chabu. Eu falo, tem várias palavras que eu repito igual papagaio de pirata, porque eu sei que elas encaixam, mas às vezes eu nem sei o que é. Eu vou descobrindo depois. Chabu é uma coisa que eu não sei. Eu sei que, puta, deu uma chabu, né? Aí tem o chabuzão e o chabuzinho.
Que é isso, né? Eu me identifico, na verdade, a vida espelhativa, né? Eu falei numa questão junto a ela, mas eu me identifico muito. E novamente, uma coisa não anula a outra, né? Para quem trabalha comigo, ou quem já conversa um pouco mais íntimo, e talvez às vezes nos conteúdos que eu compartilho, eu trago muito a ideia sobre também ser, talvez seja, ao mesmo tempo que é, também não é. Porque para mim é de suma importância esse nível, né, de expansão, inclusive investigativa, nas origens possíveis dos sentimentos, junto às questões dos pensamentos, de como nos comportamos, quando não, as questões subjetivas, energéticas e espirituais, em relação a todos os fenômenos. Eu dou risada, talvez porque eu esteja começando a ficar super cansado, esse vai ser o último vídeo. E porque eu sou muito prolixo, cara. Nossa. De qualquer forma, havendo um grande chabu, um chabuzão, as nossas atenções, elas voltam à necessidade em tentar solucionar aquilo. Quando não há um chabuzão real, aos que podem, e essas coisas são bem sensíveis, por isso que eu vou deixar fluir um pouco diferente isso, que eu acabei massificando algo, assim como Lacan, sou responsável pelo que eu digo e não pelo que interpretam, mas eu tenho sempre cuidados para não ser mal compreendido. De qualquer forma, estou sempre aqui para conversar, mas o que eu venho repetindo é que se eu filosofo tanto é porque eu sou um branco privilegiado. O que está me incomodando é dizer ser um branco, né? Porque realmente vivendo todos os cuidados, que poxa, que bom que estamos aumentando os níveis de conscientizações, e a palavra privilegiado, ela está associada também a algumas questões nas desigualdades sociais, então são temas tão complexos. E mesmo que vocês estejam aqui comigo, se você estiver aqui pela primeira vez, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Mas quem me acompanha, eu não sei o nível de processamento que vocês possam ter sobre o que sou. Né? Quando eu repito que eu estou aqui, os que se identificam, traduzem para suas verdades e criam assim os seus próprios caminhos, é muito sério. E quando eu digo que eu sou um cara falho, cheio de erro e não sou dono de nenhuma verdade, é mais sério ainda, tá? Principalmente com o reforço que eu tenho colocado em estar em transição e transformando uma série de verdades da minha vida. Então aqui nos bastidores, uma outra coisa que eu sempre falo, posso ser legal aqui. Quem convive comigo embaixo do mesmo teto é quem me conhece de fato. Eu sou uma pessoa muito difícil. Eu tenho reais momentos bem difíceis de serem vividos. E eu, mesmo tentando fazer coisas que eu entendo como certo, muitas vezes eu erro, né? Então, quando eu também digo ser um branco privilegiado playboy, podem até realmente acreditar nisso tudo. Mas as minhas verdades de bastidores e da minha caminhada também são outras. Então, esses cuidados começaram a me preocupar um pouco. Estou só dando uma explanação mais detalhada, porque eu pretendo diluir isso de uma forma mais tranquila. Mas sim, é para fazer valer como o meu trabalho a mim mesmo, compartilhado com vocês, mesmo que tenhamos a temática inicial do vício e recuperação, transitamos por muitas faces. Eu estou num momento um pouco mais maduro. Tenho até medo, né, de voltar naquele ato gélido, infernal que eu estava vivendo, mas eu tenho conseguido equilibrar e estou lidando um pouco melhor, mesmo com alguns desafios. Inclusive, foi essa mesma amiga que falou para eu parar de dizer que estou fudido, que na verdade eu tenho desafios. É muito legal ter essas trocas, cara. Quando não há um chabuzão,
um problema real, uma dificuldade real, um sofrimento, uma perda, uma dor, né? Naturalmente entramos no chabuzinho. O chabuzinho são essas reflexões, né? Que também elas são muito frustrantes para quem sente e tem. E não desqualifica aquele que não tem. Cara, eu odeio essas comparações, mas elas fazem parte, até mesmo para que seja aberto níveis de consciências, mano. É muito foda. Mas sim, vamos lá. Algumas pessoas que não possuem as necessidades mínimas que deveriam ser vividas por todos, infelizmente, às vezes não conseguem se dar ao luxo de refletir. Apenas vivem conversões somáticas, deprimem, se matam, usam drogas, entram no crime, porque é um mecanismo de sobrevivência também, né? E essas coisas elas também já são muito complexas. Percebam que nessas áreas eu não entro, porque não é uma área que eu domino como acadêmicos ou pessoas de frente. Mesmo que talvez em alguns momentos eu viva até mais do que essas pessoas que levantam bandeiras e são acadêmicas e pessoas de frente, porque nos bastidores eu tenho verdades que talvez sejam até difíceis de serem entendidas, porque a minha vida é um aglomerado de coisas que até mesmo para quem me conhece fala, cara, como pode? Eu falo, também não sei, mas é tudo isso junto, cara. Mas enfim, então o chabuzinho muitas vezes é você viver essa dificuldade, essa angústia, esse desespero que leva mesmo à ideação suicida, quando não a arquitetura, o aspecto da adicção, mas a adicção ela também já entra numa outra esfera, porque existem muitas outras coisas, né? Fatores sintomáticos, agentes causadores, enfim, são muitas coisas, mas que não havendo um chabuzão, o chabuzinho detona, e o chabuzinho pode levar à morte, mano, de verdade, tá ligado? Porque assim como uma pessoa desprovida de um mínimo, aqueles que talvez tenham estratosfericamente muito, também podem viver as mesmas dificuldades da linguagem universal que é o sofrimento. Mas é muito delicado e por isso que essas conversas elas podem ser feitas, compartilhadas, discutidas, né, sem um juízo de valor sobre ser certo e errado e tentando de fato compreender até mesmo aquilo que tenhamos talvez como um privilégio, uma vantagem e como podemos compartilhar isso, né? Assim como eu também tenho diversos tipos de ajudas, muitas, ao mesmo tempo que eu também contribuo ajudando com tudo que eu posso. E esses pontos que distinguem de uma certa forma o chabuzão e o chabuzinho, eles são impressionantes, porque um chabuzão entra numa qualidade de uma perda, de uma doença, uma fatalidade, entre alguns níveis até mesmo secundário de um chabuzão, né? Talvez não haja algo concreto de um chabuzão, mas que respinga do chabuzão para o chabuzinho e vice-versa, né? Porque aí já entra nessa questão da psique mesmo. Então eu quis trazer esse assunto porque ele é um assunto que vale ser discutido. Eu vejo por mim mesmo, hoje, realmente eu não tenho nenhum chabuzão. Eu tenho diversos chabuzinhos. Mas o acúmulo de chabuzinhos transformam micro chabuzinhos em um macro chabuzão. Então tentar equilibrar, aí entra o domínio mental. O domínio mental faz com que eu consiga
ou tente enxergar quais são os níveis do chabuzinho sem que vire um chabuzão somático, para que haja um conforto sentimental e que principalmente seja vivido em comportamentos sadios, conforme o meu juízo de valor. E que novamente entra naquela máxima sobre, se não há dano pessoal, dano externo, tá tudo bem, não importa qual ordem, qualidade ou natureza esteja sendo vivida dentro daquele critério de pensamento, sentimento, ação, conectividade subjetiva, espiritual, energética. Mas é legal fazer esse exercício, né? Do que seria um chabuzão e um chabuzinho. Para somente deixar associado, mesmo que eu esteja mais filosófico, um uso abusivo e excessivo, diário, contínuo, momentâneo, de álcool e drogas, numa qualidade fundo de poço, é um chabuzão. Porque tu pode morrer, pode se matar, pode ser preso, pode ser internado, pode destruir mais ainda tudo que você ama, e assim, é um chabuzão. Não há essa qualidade contínua, diária, abusiva, excessiva, momentânea diariamente, tá? Não pontual. Entrou numa esfera, tentar parar, pequenos lapsos, algumas recaídas, uma volta ao uso, sem grandes danos, retomando a ilhas de sobriedade e abstinência. Talvez sejam essas conversões do chabuzinho para o chabuzão. Não há uso ou houve uma redução, uma substituição conforme cada juízo de valor, a cada individualidade de cada pessoa, podem ser os efeitos dos chabuzinhos. Os chabuzinhos entram nas esferas do fenômeno da existência. E aí o processo é como lidar com os chabuzinhos sem que se converta a um chabuzão. Mas, se nesse caminho acontecer alguma coisa não associada ao álcool, à droga, qualquer vício determinante, suas migrações, quando não conscientes, porque a migração consciente ela tem uma outra escala de ser sem grandes riscos, um agente consciente de causa, para que não chegue perto do grande cataclísmico uso do álcool e da droga. Como também temos muitos vídeos aqui, só fiz aí uma pincelada para não ficar vago. Não havendo nada disso, acontecendo alguma sensibilidade de natureza de chabuzão, com perda, sofrimento, prejuízo, dor, as atenções voltam a essa realidade e diminuem novamente o chabuzinho. Então é uma puta de uma engenharia. Espero que contribua aí para alguma reflexão. Isso fez sentido para mim, fez sentido para minha amiga, saiu de mim, né, naturalmente ali, e por isso eu quis trazer para que possamos também compartilhar do meu ridículo egocentrismo. Ai, ai. É porque no fundo é ridículo, mas é um paradoxo, porque ao mesmo tempo que é ridículo, também é legal. Então, quantitus Cesare Cesaris, a César o que é de César. Segue o show. Ficamos por aqui. Se quiser falar comigo, tem os meus contatos. Se quiser mandar uma pergunta, sugestão, fica à vontade. Valeu!